esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Per Evangelho. Debeam por nostra delícia. Amém. Queridos filhos e filhas da igreja, nosso Senhor diz a todos nós hoje: vós sois o sal da terra. Vamos repetir juntos? Vós sois, para gravar mais uma vez, vós sois o sal, nos diz o Senhor Jesus. O sal, de fato, amados e amadas, às vezes não nos damos conta dessa verdade, é uma preciosidade. No mundo antigo, o sal valia dinheiro. Os soldados romanos recebiam mensalmente uma parte do dinheiro em sal. Por isso que até hoje, todo mês, você fica esperando receber o seu salário, porque salário vem de sal. Às vezes usamos algumas palavras sem nos lembrar do significado da palavra, né? O sal valia tanto que as pessoas preferiam receber uma boa parte do salário, né, entre aspas, em sal, né? Até hoje, então, nós temos o nome. De fato, o sal possui, sobretudo, duas grandes e importantes características. A primeira, cabe ao sal a faculdade de realçar o sabor dos alimentos, né? O sal realça o sabor. Tanto é que, quando o tempero não está muito bom, a gente fala que comidinha sonsa, né? Comidinha sem sal. A gente não gosta, né? Ainda mais o brasileiro, que gosta de sal. Então, primeiro, o sal realça o sabor dos alimentos. E, ao mesmo tempo, o sal tem outra característica. O sal preserva os alimentos da corrupção, da putrefação. Então, quando não existiam as geladeiras, né? As geladeiras não tinham sido inventadas, então as pessoas conservavam a carne com sal. E graças a Deus, porque daí nasceu uma coisa maravilhosa, que é a chamada carne de sol, que os americanos chamam de jerk, né? Que os nossos irmãos nordestinos chamam de jabá, que a turma do sul chama de charque, né? A nossa deliciosa carne de sol, que de vez em quando faz um feijão mais chique, mais elegante e mais gostoso, né? Dá até água na boca, né? Então, o que é a charque, a carne do sol? É uma carne que é conservada pela presença do sal. Olha que coisa interessante. Então, o sal realça o sabor dos alimentos e, ao mesmo tempo, o sal evita que os alimentos entrem em putrefação, salva-os da corrupção. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo que você que me ouve, e eu também que estou ouvindo, que nós devemos ser o sal da terra, é por esses dois motivos. O primeiro, nós devemos dar sabor e realçar o sabor da vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, da vida das pessoas que Deus coloca na nossa vida. A gente não está no mundo para desanimar o povo. Você tem que ser um animador. Você tem que convencer as pessoas
a desistirem de desistir. Você não está para acabar de jogar a pessoa no barranco abaixo, quando ela está triste e depressiva. Que tem gente que é assim, né? Tem gente que é tão amargo, tão azedo, que só sabe desanimar os outros, não sabe dizer uma palavra de encorajamento. Não é sal, você é vinagre, você é limão azedo. Você não está aqui para ser limão azedo, para ser vinagre na vida dos outros. Você está aqui para realçar, para dar sabor à vida das pessoas que Deus permite que cruzem seu caminho. Então essa é a primeira coisa, o cristão, ele tempera a vida, ele tempera o planeta, ele enche de alegria o mundo, ele anima as pessoas, ele joga a turma para frente. Quer saber se você é cristão? Repara essas características. E a segunda, não menos importante, cabe ao sal preservar o alimento, conforme vos disse, da corrupção. Cabe aos cristãos evitar que o mundo caia na degradação moral. A presença dos cristãos verdadeiros evitam que o mundo apodreça, que os bons costumes permaneçam, que a moral cristã católica dos 10 mandamentos não desapareça. Os cristãos evitam que o planeta Terra cheire podre, evita que as relações se apodreçam com a sua presença. Agora, sal que não salga, água que não molha, fogo que não queima e luz que não ilumina, são incongruências, não faz o menor sentido. Da mesma forma, o cristão que esconde os seus talentos e se envergonha da sua identidade é uma incongruência. Um cristão não pode se esconder no mundo, não pode cilhar no mundo, senão ele é sal que não salga, é água que não molha, é fogo que não queima e é luz que não ilumina. Por isso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz hoje no Evangelho também que ninguém acende uma lâmpada, lembrando que não é a lâmpada elétrica, né? A lâmpada de azeite, que daqui a pouco eu já vou te mostrar também. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do que mesmo? De uma vasilha. Eu acho que você, a vida toda leu esse evangelho, mas não lembrou quando você estudava na escola. Você fez aquele exercíciozinho que a professora pedia. A gente acendia uma vela num pires, a professora mandava pôr um copo em cima, né? E aí a professora fala, vê o que acontece. E aí dava aula a partir disso, né? Hoje a turma não leva mais a criançada para o laboratório, tem que levar para ensinar as leis da física, as leis da química, né? Quando Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para colocar a lâmpada acesa debaixo de uma vasilha, ele está querendo dizer mais ou menos isso. Vamos ver com o seminarista Felipe, olha aqui. Olha o que a Igreja Católica inventou, que interessante. Isso aqui já tem faz tempo, já isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Olha lá. Isso. Me expliquem, por que a vela apagou? Porque nós cortamos o quê? O oxigênio. Quando Jesus fala assim, se você tapar o fogo com uma vasilha, ele apaga. Da mesma forma, o católico, o cristão, não pode colocar uma vasilha em cima do dom que ele recebeu no seu batismo, tendo vergonha de dar testemunho onde trabalha, tendo vergonha de dar testemunho onde estuda. O marxismo cultural, sobretudo com o fatídico Antônio Gramsci, colocou uma mordaça na boca dos cristãos, chamada de politicamente correto. O politicamente correto, essa cultura marxista que permeia as músicas, a literatura, isso chama-se marxismo cultural, né? Desde a década de 50, finalzinho de 40 e 50, eles queriam pegar música, filme, Hollywood e ir degradando os valores cristãos na sociedade, pregando um falso respeito, que é o chamado politicamente correto. Tem coisas que são erradas, mas que você não pode falar mais, porque ofende. Em alguns casos pode até ser crime. Minha gente, eu falo isso com dor no coração, viu? Mas não vai demorar muito, vão começar a prender a gente que é padre. Porque vai ter coisa que é errada, eu não vou poder mais falar aqui. Vamos sofrer processo, já está acontecendo. Mas vai aumentar cada vez mais, porque querem tapar a chama com a vasilha. Querem que os católicos sejam chama debaixo da vasilha, para tentar apagar a nossa chama. E nós devemos nos lembrar
que o errado continua a ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua a ser certo, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Para isso, precisamos urgentemente, fazer uma diferenciação entre o que é comum e o que é normal. Eu percebo que até os católicos hoje em dia confundem essas duas palavrinhas portuguesas, aquilo que é comum e aquilo que é normal. Preste atenção. Tem muita coisa hoje que é comum, mas que nunca vai ser normal, porque contrariam a lei de Deus. Essa semana, atendendo as pessoas, uma senhorinha de idade veio procurar o padre, porque ela estava preocupada com a netinha. Netinha já não é bem netinha, já tem acima de 18, né? Mas tudo bem, para a vozinha vai ser sempre menina, né? E a netinha estava fazendo besteira. A netinha está pegando um caminho que não leva a nada. E aí a vozinha veio perguntar para mim: padre, o que eu faço? Ela está fazendo isso. Eu falei: minha filha, a sua neta está seguindo o caminho do inferno. Ela está pegando o caminho do inferno. Nós temos que tentar salvá-la, pedir o Espírito Santo para ela criar juízo. Mas a própria senhorinha, que até me disse que não teve muita oportunidade de estudar, ela falou para mim: mas estão dizendo, a ciência está descobrindo que isso aí não é mais pecado. Eu falei: então para o mundo que eu quero descer. Porque até na senhora estão tentando fazer lavagem cerebral, né? Marxismo cultural, né? Eu falei: não, filha, o veneno que matava Sócrates antes de Cristo mata o João em 2020, né? Então estão tentando falar assim: o veneno que matava a gente não está matando mais. Que incongruência é essa que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? Então nós precisamos, mais do que nunca, como disse, diferenciar aquilo que é comum daquilo que é normal. Vou citar alguns exemplos para você aplicar a regra. É comum hoje em dia adolescentes consumindo álcool aos 12, 13, 14. É comum. Muitos de vocês nem ficam sabendo. É comum. Mas nunca vai ser normal. Eles não têm capacidade ainda de administrar essa coisa. Mas desde cedo estão começando. Você volta 10 horas da noite no Campolim, na Antônio Carlos Cometry, e você vê essa molecadinha nova, com vodka Absolute. Alguns deitados no bueiro, na sarjeta. Quando eu passo ali, eu falo: cadê o pai dessa criançada? Cadê a mãe dessa criançada? Você que é pai, você que é mãe, não adianta sua filha falar que vai na casa da amiga. Você tem que ir lá. Você tem que ver. Você tem que parar de terceirizar a educação dos seus filhos. Porque Jesus vai cobrar de você quando você morrer. Seu julgamento vai ser terrível. Vai ver onde seu filho está. Vai ver onde sua filha anda, pelo amor de Deus. Para de terceirizar. E mesmo que você confie nela, glória a Deus, a mãe confia, mas a mãe veio conferir. Vá conferir. É melhor agora passar como uma mãe chata, um pai chato, do que perder seu filho e sua filha para Satanás. E no dia do juízo ter vergonha de Jesus Cristo, porque você não cuidou daquilo que Ele te deu. O maior tesouro que os senhores têm, depois de Deus, são seus filhos. Cuidem deles. Parem de terceirizá-los. Cuidem deles. Vão atrás deles. Aqui em Sorocaba, não precisa ir longe não, nós estamos com meninas de 12 anos grávidas. A pastoral católica está cuidando dessas meninadas. Essa meninada. Onde é que nós vamos parar? É comum, mas nunca vai ser normal. Hoje em dia é comum também o divórcio, mas nunca vai ser normal. É comum as pessoas colocarem em pé de igualdade a união homoafetiva como se fosse o sacramento do matrimônio, sagrado, mas nunca vai ser normal. Ao se encontrar em um ambiente hostil à fé, ao cristianismo, veja as nossas universidades tomadas pelo comunismo, tomadas pelo marxismo em geral, onde os professores, você vê, o rapazinho entra na faculdade católico, sai doido, doido varrido,
Porque lá na faculdade os professores implodem a fé. Me lembro, gente, sexta-feira agora, fez 20 anos que eu entrei no seminário. 20 anos, para a glória de Deus, né? E eu me lembro que a primeira faculdade que eu fiz, agora graças a Deus estou indo para a terceira, foi na Uniso. A Uniso é uma universidade que nasceu católica. Digite no Google. A ata de fundação está lá. Se não fosse a igreja católica, não tinha a Uniso aqui. Não teria. Mas me lembro quando entrei na faculdade, para fazer a primeira faculdade, eu tinha uma cruz. O professor tirando sarro, forçando que eu tirasse a cruz, porque incomodava o professor. Um mal agradecido, um egoísta, que só dava aula lá por causa da igreja católica. Os alunos estudam lá por causa da igreja católica. E aí professores que cospem no prato que comeram. Não é verdade? Não existiriam universidades no mundo se não fosse a igreja católica. E hoje nós vemos essa palhaçada. Queridas universidades e Uniso, vocês nasceram católicos, honrem a história de vocês. E pode gravar que eu estou nem aí, pode gravar. Tem que falar mesmo. Ao se encontrarem em um ambiente hostil, os bons tendem a se encolher, a se intimidar, quase pedindo desculpas por não serem maus. É isso que nós estamos vendo na faculdade. Ser cristão, ser católico é motivo de chacota, é motivo de vergonha. Martin Luther King dizia: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa mesmo é o silêncio dos bons, porque os bons se intimidam e são vela debaixo da vasilha. Para concluir, quando éramos mais novos, muitos de nós sofremos nas aulas de química, tentando decorar a tabela periódica com seus elementos. Um dos elementos da tabela periódica tem como símbolo a letra W. Seu número atômico na tabela periódica é o 74. Alguém se lembra o que é o W na tabela periódica? Cai no vestibular, vão treinando, criançada. Desse lado. Alguém se lembra? Pergunta valendo R$1 milhão. Pede ajuda aos universitários. Show do milhão era interessante, né? Interessante. Na tabela periódica, o W corresponde ao tungstênio. Exatamente. O ponto de fusão do tungstênio é de 3.422 graus Celsius. Olha quanto que o rapazinho aguenta. E o seu ponto de ebulição é 5.555 graus Celsius. 5. E aí você fala, o padre está doido, está falando de uma coisa, vem falar de tungstênio. Onde o senhor está com a cabeça? Vou te explicar. Pouca gente se antena ao fato de que a lâmpada incandescente, ela tem dentro dela um filamento. E aquele filamento, geralmente, nas lâmpadas incandescentes, antes do LED ser inventado, era o tungstênio. Por quê? Porque, veja bem, eu levei um choque, fui até conferir se é verdade, que dentro da lâmpada incandescente, aquele filamento chega a 3.000 graus Celsius. Eu falei, não é possível que dentro do quarto de uma pessoa tem um troço que está a 3.000 graus Celsius. Pois é verdade, vai pesquisar que você vai ver. Na lâmpada incandescente do nosso querido Thomas Edison, o seu inventor. Agora pensa comigo, 3.000 graus Celsius em contato com oxigênio, o que acontece? Pega fogo. Então o cara foi tão inteligente, Thomas Edison foi um gênio. Ele colocou o tungstênio lá, mas ele tirou o oxigênio. A lâmpada é a vácuo. E nas que vieram depois de Thomas Edison, elas não eram mais a vácuo, mas dentro delas elas tinham um gás inerte. O que significa isso?
um gás não reagente, senão pegaria fogo na nossa casa. Agora preste atenção. Por que não põe um ferro lá, padre? Porque o ferro a 3.000 graus Celsius, o que acontece com ele? Vira líquido. Então precisava encontrar na natureza um material metálico, metal, que fosse tão resistente e pesado, que ele suportasse 3.000 graus. E ele suporta 3.422. Esse é o tungstênio. Aí você fala, padre, o que tem a ver pera com uva e com abacaxi? Te explico. O tungstênio na natureza não serve para nada. É um metalzinho, desculpa a expressão, vagabundo, mequetrefe. Ninguém dava valor para esse trocinho, era jogado, ou ele é branco ou é cinza. O tungstênio, meus amados, não serve para nada. Mas quando ele é perpassado por uma corrente elétrica, ele brilha como nenhum metal é capaz de brilhar na natureza. O tungstênio são os cristãos católicos batizados. Nós por nós mesmos não podemos nada, nós não somos nada, mas quando perpassados pela graça do batismo, pela graça do Espírito Santo, não tem ninguém que ilumine o mundo como nós, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna capazes de brilhar. E a gente aguenta chumbo, viu? Aguenta altíssimas temperaturas, por causa da graça elétrica que está em nós, que é o divino Espírito Santo de Deus. Conclusão. Eu disse a vocês que na época de Jesus, as lâmpadas não se pareciam com as nossas, pois Thomas Edison ainda não havia nascido. Então, quando eu fui a Israel, eu fui procurar a lâmpada do tempo de Jesus. As lâmpadas do tempo de Jesus eram feitas de argila, assim. Vem de lá. Fiz questão de buscar, entrei no mercado lá dos árabes e dos judeus, né? Pechinchei, quase fui preso e trouxe. Está aqui. Ela inclusive tem algumas decorações, está vendo? Uns desenhos, né? Reparem que ela é anatômica, vejam. Ó. Quando a Bíblia diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, ela não está brincando. Que não tinha eletricidade, não tinha asfalto. Então, se o bandido pulasse em casa à noite, era assim que a gente ia. Está vendo? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Reparem que a lâmpada, deixar o cinegrafista pegar. A lâmpada tem 2 orifícios, ó, um aqui e outro aqui. Estão vendo? Deixa eu mostrar para o povo daqui. A lâmpada do tempo de Jesus tem 2 orifícios. Então, primeiro, ela é do formato de uma mão, ó, tá vendo? Cabe certinho. E ela tem 2 orifícios, um aqui e outro aqui. Aqui vai o pavio, que é feito, chamado de cânhamo. É uma corda trançada, que você acende. E aqui vai o azeite, o óleo. Deixa eu mostrar para o povo daqui. Aqui vai o pavio, tá vendo? O cânhamo, uma corda trançada. E aqui vai o azeite, o óleo. Cabia a dona da casa nunca deixar faltar óleo, azeite, senão elas estavam lascadas à noite de madrugada. Se pulasse alguém lá, já era. Entendem? E tem outras passagens que infelizmente hoje não dá tempo de trabalhar, mas essencialmente isso. Agora veja que interessante. Para que a lâmpada funcione, nunca pode faltar o que mesmo? Isso. O óleo e o azeite na Bíblia representam o Espírito Santo. Se você quer brilhar, se você quer enfrentar as situações mais sombrias da sua vida com a luz de Deus, nunca você pode deixar faltar o óleo do Espírito Santo. Você tem que ser amigo do Espírito Santo. Você tem que se tornar íntimo do Espírito Santo. Você tem que cultivar uma verdadeira amizade com o Espírito Santo. Você tem que dizer todos os dias, vem Espírito Santo. Vem falar por mim. Vem agir por mim. Venha colocar palavras na minha boca. Diante da situação difícil que eu estou passando, vem com o dom da fortaleza. Nós precisamos ser mais íntimos e amigos, amados e amadas, do divino Espírito Santo. E para tanto, termino a homilia dando uma lição de casa para todos nós.
E a lição de casa é a seguinte: a partir de amanhã, segunda-feira, até o nosso próximo encontro, na próxima missa, uma vez por dia, cedo, à tarde ou à noite, você escolhe, só uma vez por dia, você vai rezar a oração do Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Não sabe? Põe no Google e trate de decorar, porque já era para você saber decorar. A oração do Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Uma vez por dia. Assim você vai perceber que diante das circunstâncias da vida mais difíceis, você vai ter força, você vai ter fôlego, você vai enfrentar. Porque o óleo da graça de Deus nunca faltará na sua vida, nunca faltará para você. É só você pedir, vem Espírito Santo. E Ele de fato sempre vem. Que Deus nos ajude hoje sempre. Amém.